Oi, Renato, tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. bom? Muito feliz de estar Obrigada por estar aqui. aqui com a gente, aceitando participar dessa série de lives, né? Que a gente está fazendo já desde janeiro. A gente começou em janeiro fazendo essas lives e que a gente deu o nome de Transformando os Relacionamentos em 2025, né? E como isso tem relação com o tema do nosso simpósio, que você também vai estar presente, né? O tema do simpósio que vai ser sobre memórias familiares, amores e traumas. Vamos falar de amor. E a gente tem várias atividades, várias palestras que estão programadas aí para o simpósio, né? Dentre elas, tem a tua palestra e a tua oficina sobre a questão da pesquisa genealógica, né? Então, eu queria avisar para o pessoal que quem ainda não teve a oportunidade de olhar a página do simpósio, pode acessar ali no link da bio, tem a página do simpósio para acessar, tem como entrar aqui no direct, mandar pergunta para a gente, fazer pergunta a respeito do simpósio se tiver alguma dúvida, né? E quem ainda não faz parte do grupo das lives, também é só mandar um eu quero para fazer parte do grupo das lives, que aí a gente sempre coloca depois da live um pedacinho, um pouquinho das lives, e a live também sai no YouTube. Então, quem está assistindo no YouTube também pode mandar perguntas para a gente possa responder depois, né? Os nossos contatos vão ficar lá também, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Justino, trabalho com a psicogenealogia desde 2008. Em 2017, dei início aí aos cursos de formação de psicogenealogia, o primeiro curso de formação aqui no Brasil, né? E todo ano a gente inicia uma nova turma de formação. Quem tiver interesse também na formação de psicogenealogia, é só mandar uma mensagenzinha para a gente no direct, que a gente passa as informações. Tá? E outra coisa que é importante, né, que depois eu vou lembrar ali ao longo da live também, é que o nosso simpósio também vai ser transmitido no online, então quem não puder vir no presencial vai ter a oportunidade de acompanhar tudo no online, tá? Com exceção das oficinas, que serão somente no presencial. Tá bom? Renato, muito obrigada mais uma vez, né, por estar aqui. E aí eu gostaria que você agora fizesse a sua apresentação, falasse, né, um pouquinho aí da sua trajetória. Eu acho até que seria interessante você trazer para a gente como é que você entrou nessa questão dessa pesquisa genealógica, como é que deu esse start aí na sua vida. Sim, primeiro, me escuta bem? Em primeiro lugar, está escutando Estou bem? ouvindo bem. Aham. Ah, joia. Bom, eu também fico muito honrado de poder participar e compartilhar também das minhas experiências e também da minha profissão e do meu objeto de estudo, que é a genealogia, a história da família. Bom, eu comecei em 2012, mais ou menos, fazendo uma pesquisa familiar. A minha mãe sempre falava: por que você não vai pesquisar aquele seu trisavô? E eu não esperava que isso fosse tão transformador, né? Eu confesso que eu não tinha pouca cultura, não me interessava por muitos temas que hoje eu me interesso, então já começo incentivando, né, a busca pelas raízes, porque não é só conhecer quem foram os nossos antepassados, o que eles fizeram, né, os valores, os princípios que eles tinham, as dificuldades que eles passaram. Acho que tudo isso é um grande ensinamento para nós. E também a parte cultural. Então, esse meu trisavô, por exemplo, ele viveu aqui em São Paulo de 1860 até 1917, quando ele faleceu. Então, durante a história de vida dele, São Paulo estava efervescendo, estava crescendo, né? Saiu de uma pequena vila já para uma cidade assim com muito movimento. Então, estudando a história dele, eu aprendi muito sobre a história de São Paulo. Não só São Uhum. Paulo, o estado, foi um período da imigração também, né? Uma mudança política, né, do Império para a República e uma série de outros acontecimentos. Então foi muito enriquecedor. Muitos acham que a genealogia é apenas para enobrecimento,
ou para a gente saber qual é o nosso brasão, né? E, na verdade, isso já mudou, né? Do século XVIII, XIX para cá, principalmente o XX, mudou totalmente essa ideia. Enfim, e aí, ao longo dos anos, de 2012 até 2015, 2017, eu passei de curioso para profissional. E comecei a fazer processos de cidadania e pesquisas também para pessoas que precisam saber onde o bisavô nasceu, morreu, casou, né? Algum evento civil da vida para tirar a cidadania, e eu acabei me encantando, porque a minha formação inicial é ciências da computação. Eu fiz pós também nessa área. Mas a área de pesquisa, ela tem um pouco do pensamento computacional. Então, é um grande quebra-cabeça que o genealogista tem que decifrar, né? E na computação também são pequenas peças que a gente tem que juntar e ter uma visão holística, né? Uma visão um pouco mais ampla para ter um entendimento e fazer uma interpretação. Então, gostei muito, né, da parte de pesquisa. Comecei a escrever alguns textos e artigos. Em 2019, eu fui aceito na ASBRAP, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de História de Genealogia, né? Depois de um convite do Marcelo Bogacciolas, que foi um dos fundadores. Conheci ele num evento no Museu da Energia, aqui em São Paulo. E aí tive contato com outros pesquisadores e fluiu. E hoje é a minha principal função. Legal, legal. Hoje você está presidente da ASBRAP, né? Você esqueceu de falar aí na sua apresentação. Inclusive, você tem um curso na Mackenzie que você organizou, que está coordenando, né? Eu acho que seria interessante já aproveitar a apresentação. Depois eu vou puxar aí algumas coisas que você já comentou. Mas eu acho que seria legal você trazer essa informação. Você quer que eu comente um pouquinho, né? Sim, claro, falar do curso, fazer essa apresentação, né? Você falou que você foi formado em ciências, é formado em ciências da computação, né? Fez pós nessa área, mas você entrou na pesquisa genealógica e hoje você está trabalhando muito mais com a parte de pesquisa genealógica, né? E aí, assim, só para a gente poder, as pessoas que estão assistindo, né, saber um pouquinho mais da tua trajetória em relação à pesquisa genealógica, que hoje você está como presidente da ASBRAP, e lá na Mackenzie você tem um curso, e eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito também. Claro, com prazer. Então, depois que eu entrei na ASBRAP, eu comecei a procurar como me desenvolver. E aí, em 2020, eu vi que não existia curso no Brasil de genealogia e história da família. Ao mesmo tempo em que genealogistas faziam trabalhos maravilhosos e muito bem aceitos, tanto no Brasil quanto fora. Então, eu falei, como pode, se não tem um curso? Como eles aprendem? Então, eu passei a fazer parte dessas comunidades, né, de genealogia, e através do esforço pessoal e também dessa troca com os mais antigos, a gente vai aprendendo. Aí eu fui ajudando as BRAP em questões internas, né, ajudas no site, em outras atividades. E em 2023, em abril mais ou menos, eu conversei com a diretoria da época e comentei que eu queria fazer um mestrado justamente para debater essa questão da formação do genealogista. Porque é impossível que não tenha curso, né? Tem que ter um curso. Eu pelo menos, eu penso assim, né? Enfim, e aí fui aceito no mestrado com essa proposta, né? Logo depois, no começo de 2024, finalzinho de 2023, já com o planejamento do curso pronto e aceito, eu fui convidado para ser presidente das BRAP, justamente para trazer algumas inovações, algumas ideias novas, né? A ASBRAP hoje já tem 32 anos, então está muito bem consolidada, mas eles também querem que os mais jovens tenham oportunidade de trazer inovações, né, e melhorias, enfim, que a gente está continuamente aprendendo. Então, isso tem sido muito útil. O curso é desde 1989, que não tinha as portas abertas no Brasil. Acho que o último curso foi no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e acabou. E agora, em fevereiro de 2024, a gente abriu na UATO, que é um setor da Pró-Reitoria, né, de cursos de extensão, e se tornou
o primeiro curso de genealogia, História da Família, a ser dado por uma universidade brasileira. Então, isso foi uma grande honra, né? Legal. Para mim, alguns colegas das BRAP também me ajudaram, né? Deram algum aconselhamento em relação às aulas. Eu também participo de uma comunidade nos Estados Unidos, justamente para debater a questão formativa, né, do profissional. Eles também gostaram da grade, do curso, os alunos também gostaram muito. Inclusive, tem alguns alunos lá do curso que também são da psicogenealogia ou da psicologia. Então, eu sempre cito, né, a psicogenealogia, porque é uma das áreas que tem uma conexão com a genealogia. E nas BRAP, como presidente, eu tenho procurado fomentar essas áreas correlatas da genealogia, né? E a psicologia é uma delas. As artes também, antropologia, direito, a própria genealogia e a história não tem como separar, né? Mas também tem a parte da genética, né? A gente pode também falar de religião, né? Ainda tem religiões que se baseiam e usam da genealogia, no caso dos Mormons, por exemplo. Sociologia também usa muito, né, a genealogia para seus estudos de imigração, e por aí vai, né? São muitas áreas. Então, foi assim que eu cheguei até aqui. E é um prazer poder entender como a genealogia pode ajudar a psicogenealogia. É muito interessante, né? Inclusive, estou me debruçando um pouco nisso para conhecer um pouco mais do mundo da psicologia para entender essa interface. Legal. Então, assim, como que ela permeia várias outras ciências, né? Assim, e foi o que me encantou também quando eu conheci a psicogenealogia, porque eu vi que a psicogenealogia precisava aí da história, da sociologia, da antropologia, né, de várias abordagens da própria psicologia. Quer dizer, a gente acaba entrelaçando com outras atividades, e é isso que eu acho interessante. Mas eu vou resgatar uma fala tua lá no início, né, quando você fala que muita gente às vezes vai buscar a pesquisa genealógica, né, que a gente até brinca, né, todo mundo quer encontrar um nobre na família, né, acha que vai fazer pesquisa, vai encontrar um rei aí que foi no antepassado, enfim, alguém da nobreza. Isso, para quem mora na Europa, talvez seja muito mais prático, para a gente aqui já fica um pouquinho mais difícil, né, e até essa questão de pesquisar também acaba não sendo tão simples para a gente aqui. Hoje eu acho que já está um pouco mais prático, a gente tem alguns sites aí que ajudam, depois a gente pode até comentar sobre isso, mas antes era bem mais complicado, né? Mas uma fala tua ali é que justamente essa questão de buscar, a gente se dá conta do contexto de vida dos nossos antepassados, né? Do lugar onde eles viveram, do momento que eles viveram, quais foram os impactos que eles tiveram, quem passou por situações, né, de transição, de mudança, de migração, né, essas situações, o quanto eles carregaram com eles algumas dificuldades também, né, em função disso. Então, são essas questões que eu acho que são extremamente importantes para a gente na psicogenealogia. E eu diria que não só na psicogenealogia, mas na psicologia de uma forma geral, porque é muito importante quando a gente está trabalhando com uma pessoa, a gente entender todo o contexto dela. E na psicogenealogia é essencial que a gente olhe para o contexto de vida de cada um desses antepassados, né? Porque a gente sabe que a união dessas famílias, das pessoas que nos antecederam, né, cada um tem uma história diferente em função da região, da localização, da herança que tiveram, se tiveram antepassados imigrantes ou não, de que origem que eram esses antepassados. Então, tudo isso traz para a gente uma informação que é extremamente valiosa. Por isso que, às vezes, eu falo, né, para os alunos na formação, se a gente só se prender aos dados genealógicos, a gente não vai buscar tanta informação, a gente não vai saber tanto dos nossos antepassados. A gente precisa da história que tem ali envolvida. E para ter noção dessa história, a gente precisa cavar um pouquinho mais, porque os dados a gente tem, na certidão a gente consegue tudo isso, que é ótimo, a gente precisa trabalhar com as datas também. Mas o mais importante é esse contexto histórico, a história que traz cada um, né? Então, eu acho que foi bem importante você pontuar isso, porque essa questão desse contexto é o que é muito significativo para a gente, né? E aí, como
né, que a gente faz para buscar um pouco mais, né? Você até que você pode trazer para a gente aqui como é que a gente deveria dar o pontapé inicial aí nessa pesquisa e como é que a gente consegue trazer essas informações históricas. Ótimo, concordo plenamente. Acho que do ano 2000 para cá, com esse avanço da tecnologia, principalmente da internet, os próprios arquivos têm digitalizado, né, muito material. E mesmo no Google, né, uma pesquisa rápida lá, a gente encontra muitos caminhos. Eu acho que nessa pesquisa histórica genealógica, a gente precisa ter a mente muito aberta mesmo. A gente precisa ter uma visão ampla. Porque às vezes onde a gente acha que não está a informação, ela está. E às vezes a gente quebra a cabeça, né, procurando num local ou só com uma determinada estratégia e a gente acaba encontrando um muro, não consegue passar esse muro, né? Então, o contexto, sim, é importantíssimo, né? E também, eu vou até comentar aqui como é que a gente começa essa busca, né? Mas a gente tem que ter uma organização, né? Eu acho que toda pesquisa, ela começa na família, começa com a gente, ou com o cliente, vamos dizer assim, né? Quem está querendo pesquisar. E a partir dele, dentro da casa e na família, na parentela, se faz uma busca simples de certidões, né, de cartório, registro de batismo, documentações pessoais, e também, não só isso, às vezes objetos da casa também contam história, né, lembranças, lembranças afetivas, às vezes pequenas histórias que a avó contava. Foi assim que eu comecei a minha pesquisa também. Minha avó contava algo, meu pai falava outra coisa, minha mãe falava, a gente junta tudo, se organiza, é muito importante a organização, e aí faça um plano, né? Por onde eu vou começar? Onde eu já fui? Onde eu posso ir? Então aí, claro, é importante a gente buscar, na medida do possível, né, um apoio, uma metodologia para fazer essa pesquisa. Mas começa na família, depois se estende para cartórios, dioceses, depende da época, né, que cada um vai pesquisar. A gente pode ir em arquivos municipais, arquivos estaduais. Uma outra fonte hoje muito importante é o próprio teste de DNA. Aí, dependendo da pesquisa de cada um, o DNA, ele muitas vezes desconstrói a história documental. Então, a gente tem certidão de nascimento, nascimento do vô, casamento do vô, dos bisavós, por aí vai. E muitas vezes o DNA acaba trazendo surpresas. Tem um colega que até fala assim para mim, cuidado com o que você pesquisa, porque você pode encontrar. Então, claro, eu falo assim como uma brincadeira, né? A gente tem que ter a maturidade, né, de aceitar os erros e acertos dos nossos antepassados, nossos também, nós erramos também, com muita maturidade, e a gente tem que ter um pensamento também importante para o pesquisador, né? Entender que nós vivemos hoje no ano de 2025, né? Mas os nossos antepassados viveram em outras épocas. E a ideia e a visibilidade deles, a abordagem deles era diferente. Então, a nossa geração é diferente dos nossos avós, que é diferente dos bisavós, que é diferente dos trisavós ou de séculos passados. Então, a gente sempre tem que ter um olhar cuidadoso para não julgar certas coisas, porque naquela época era daquela forma. Talvez hoje, não sei, cada um julgue, a humanidade evoluiu em alguns aspectos, talvez outros não, mas esse olhar é importante, senão a gente acaba interpretando mal, né, o que eles fizeram no passado. É importante também, você comentou de sites, uma vez que você já tem alguns elementos, alguns dados, né, e algumas histórias, não só data de nascimento, local de nascimento e nomes, mas memórias também. Eu cito, por exemplo, o Family Search, que é um site gratuito, que tem, se eu não me engano, 5 bilhões de imagens digitalizadas e mais bilhões de árvores, milhões de árvores já construídas. Eu sugiro que as pessoas entrem lá, se cadastrem e já comecem a colocar a sua árvore genealógica. Porque o próprio site tem uma inteligência artificial que ele vai buscar possíveis parentes para sua árvore. Ele indica, olha, o seu avô aqui, o José da Silva, né, filho de João da Silva, eu encontrei um registro aqui que pode ser um irmão, pode ser um filho.
Então, o próprio sistema informático do Family Search acaba te ajudando a construir a sua própria árvore. Então, a tecnologia hoje, sem dúvida nenhuma, é uma grande ajuda, né? Mas sem organização e sem um bom planejamento, a pesquisa se torna muito mais difícil. Eu acho que Sim. esses seriam os passos básicos. Uma Uhum. boa pesquisa documental e o DNA para complementar. E um software como esse, né, gratuito, para você se organizar e conseguir avançar na sua busca. Eu, por exemplo, não estava achando o óbito de um filho de um trisavô meu, né, que por um motivo histórico eu queria encontrar, né, saber o fim dele, não sabia. E aí um dia o próprio site do Family Search me apontou, olha, tem uma pessoa aqui com esse nome que faleceu no Rio de Janeiro em 1945, assim, assim, assim. Então, o próprio site já fez a busca para mim, já deu uma Aham. ajuda valiosa. Facilita bastante, né? Realmente. Hoje em dia, foi por isso que eu falei, hoje a gente tem vários recursos que contribuem, né, que ajudam bastante nessa questão da pesquisa. Você falou outras coisas que eu acho extremamente importantes para a gente relembrar, a questão, né, de buscar em casa mesmo, saber, né, porque muita gente diz, não sei por onde começar. Eu digo, gente, na certidão de nascimento tem ali o nome dos avós, então assim, a gente já tem como saber. Se a gente pegar dos nossos pais, a gente vai encontrar dos nossos bisavós. Então, a gente já consegue ir montando por ali, né? Então, isso já facilita também. À medida que as pessoas vão trazendo as informações, a gente vai reunindo essas informações. Você falou na questão da organização, que eu acho extremamente importante, seja qualquer processo de pesquisa, a gente precisa dessa organização e precisa saber o que a gente vai procurar. E quando a gente começa um trabalho em psicogenealogia, eu falo normalmente, né? A gente não precisa, às vezes, resgatar tudo, porque senão a gente vai se perder no meio de tantos dados. Então, a gente precisa de um ponto específico, o que a gente quer buscar, né? Qual é, no caso ali, para a gente, qual é a demanda do cliente, qual é a queixa dele, qual é a situação, e a gente vai atrás dessas informações, que pode ser, às vezes, uma linha reta ali, mas pode ser que a gente tenha que ir buscar sobre a história de tios, avós, enfim, né? Mas a gente precisa ter um direcionamento, e essa questão da organização da pesquisa é essencial. Outro ponto que você falou, que também é para a gente relembrar, é a questão de não julgar, né? Da gente ter a noção do quanto eles viveram, a época que eles viveram, o que eles fizeram. E se a gente pensar na gente hoje, eu sempre falo isso, se a gente pensa na nossa história hoje, o que a gente faz, as escolhas que a gente faz, o caminho que a gente escolhe, na maioria das vezes a gente está fazendo isso pensando no nosso bem, como a gente vai se posicionar. A gente não vai escolher aquilo que é pior para a gente. Na maioria das vezes a gente escolhe aquilo que é melhor. Né? Então, é nesse sentido que eu falo, os nossos antepassados também escolheram aquilo que no momento para eles parecia ser o mais acessível e o mais adequado. Né? Então, é claro, a gente sabe que muita gente teve dificuldade, né? Principalmente as pessoas que tiveram que fugir de situações de guerra e outras, que muitas vezes não tiveram tanta escolha assim, mas tinham que fazer, de qualquer maneira, uma trajetória. Então, é nesse sentido que eu olho, não podemos julgar. Então, a gente tem que olhar e entender o contexto. Por isso que lá no início, a questão de entender o contexto, de resgatar a história, saber o que estava acontecendo é extremamente importante. E isso a genealogia ajuda muito a gente na psicogenealogia. Né? Então, acho que essa preparação é importante também. Só vou lembrar o pessoal aqui de encaminhar aí na setinha para o pessoal assistir a live. A gente está falando de pesquisa genealógica, tem muita gente interessada sobre isso. Manda para aquele primo, para o amigo que quer fazer pesquisa genealógica, que quer saber um pouquinho mais da história da família, manda para ele para assistir a live para a gente aqui. Tá? Então, Renato, depois de fazer, né, essa parte, né, de organizar esse material, de buscar esse insight, né, você falou do exame também, do DNA, né, eu fiz o meu agora há pouco tempo também, fiquei um pouco surpresa, né, achei bem interessante, né, depois eu te passo as minhas percepções, né, e assim, e surpreende realmente, né, e a gente, nossa, tô buscando por um lado e vou acabar indo para outro, né? Mas eu acho que vale a pena. A gente tem outras informações ali, né? Acho que é bem interessante também, tá? E são coisas que são recursos que hoje a gente tem como acessar, né? Que antes a gente não tinha. E tudo isso contribui aí
para a gente fazer essas pesquisas, né? Tá? O que você poderia trazer para a gente em termos de cuidados, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai fazer uma pesquisa genealógica? O que a gente deveria, né, é, ter um pouquinho de atenção? Agora me passou algumas coisas aqui na cabeça, mas vou deixar você falar primeiro, tá? Tá legal. Olha, bom, já comentei da organização. Eu acho que a falta de organização e estratégia e objetivo, claro, foco, estraga qualquer pesquisa. Vou até bater nesse ponto de novo, porque eu vejo as pessoas têm muitas vezes sensibilidade, né, para saber pesquisar onde e o que pesquisar, mas a organização ela afeta muitos, porque muitas vezes a gente começa uma pesquisa e por algum motivo a gente para depois de meses. A gente volta e já não lembra onde pesquisou, o que é onde, volta para o mesmo lugar e fica ali patinando, né? Então eu sempre aconselho usar um recurso milenar e muito importante. Eu vou mostrar aqui para vocês que recurso é esse milenar, que é importantíssimo para qualquer pesquisa. Isso aqui, ó, uma folha de papel. Não precisa de comprar nenhum super software de inteligência artificial. Não, é a folha de papel, anota, organiza, né? Cria uma tabelinha, onde eu vou, que tipo de informação tem lá. Ou, por exemplo, vou no arquivo municipal de São Paulo, tá? Qual a informação eu obtive lá? Tem um setor, por exemplo, de acervo permanente que tem registros de óbito. Então, uma pesquisa, quero saber onde ele faleceu. Lá nesse acervo permanente, você faz o seu pedido de busca, vai ter um funcionário da prefeitura, vai pesquisar para você, você vai ter informação qual o cemitério a pessoa está sepultada. Aí você vai no cemitério. Então, você põe no seu recurso milenar essa informação que você já esteve lá e a informação que você obteve. E aí, próximo passo, né, com essa informação, o que eu posso fazer? Bom, então, eu vou no cemitério. No cemitério, você vai conseguir, por exemplo, o cartório. Você vai no cartório, você obtém a certidão de óbito. Na certidão de óbito vai ter, talvez, o hospital, onde a pessoa foi internada, a causa do falecimento, dados dele, muitas vezes tem a esposa e os filhos, dependendo da época. E aí tudo isso você vai pôr no papel, ou no Excel, né? Quem consegue aí usar a tecnologia. E assim você vai engordando a sua pesquisa, mas de uma forma muito organizada. Outro cuidado, eu vou bater de novo na tecla, da gente evitar uma visão anacrônica, ou seja, era desta forma, né? Ou então ele fez isso, não fez aquilo. Isso também limita na hora de fazer a pesquisa, porque por mais que a gente faça busca histórica, a gente nunca vai conseguir entender a mentalidade deles naquela época. A gente sempre tem o nosso olhar de hoje. Então, isso é também importante no caso do julgamento, mas também no caso de estratégia de pesquisa, porque às vezes as pessoas falam, não, eu não vou pesquisar no hospital, não vou pesquisar no registro de delegacia, não vou pesquisar lá, porque, não, imagina, né, o vovô jamais faria isso, ou algo assim. Enfim, a gente tem que ter a mente aberta. E tem que pesquisar também em locais que a gente não imagina. Né? A gente tem que ter a visão do negativo. Não, mas espera aí, será que naquele acervo eu vou encontrar alguma coisa? Muitas vezes, por exemplo, importantíssimo para pesquisa são os jornais. Então, mas o meu antepassado não era famoso, mas eu achei já registro de muitas pessoas que não eram famosas, né, que estão nos jornais, escravizados, pessoas que cometeram algum crime, lista de desembarque de imigrantes, ou a pessoa tinha uma pequena venda, dependendo da cidade, né, onde tinha o jornal, ela tinha uma pequena venda e a propaganda da lojinha dela, secos e molhados, está lá no jornal. Então já é uma informação, já é um caminho. Né? E hoje tem a hemeroteca da Biblioteca Nacional, né, onde você coloca ali um nome, uma palavra, e ele procura em milhares de páginas de jornal essas informações. Então, mais uma forma aí inteligente de fazer a pesquisa. Existem muitas.
Você quer comentar alguma? Tô indo no caminho De fazer certo, tô pesquisa. ajudando? Não, é isso, né? Assim, pesquisa que eu sei é isso também, né? Porque, assim, eu uso muito o site, né, do Family Search, eu uso bastante, né? Eu acho que é uma ótima fonte, acho que facilita bastante para a gente, né? Normalmente eu encaminho, eu digo para o pessoal usar, porque é o que você falou no início, ele já linka direto com outras famílias que já colocaram, né, a informação ali, e ali dentro do próprio site também a gente consegue acesso ao que já está digitalizado ali de cartório, né, de arquivos, às vezes de igreja, tudo a gente consegue já algumas coisas ali também. Até falando, né, a igreja também é uma ótima fonte, né, de pesquisa, né, que eu acho que também é uma fonte. Livros, né, de família que o pessoal faz sobre uma família, isso que é muito interessante para a gente na psicogenealogia, né? Porque as pessoas vêm buscar o curso e tem gente que diz assim, eu não tenho nada sobre a minha história familiar, não sei nada, posso começar e tal. Então, a primeira coisa é começar. Uma pesquisa tem sempre o início, né? E o trabalho com a psicogenealogia também tem o início. E a partir do momento que a pessoa começa, essas informações também vão chegando. Que eu digo que parece até que é uma mágica que a gente faz, né? Às vezes a gente não sabe nada da história familiar, e à medida que a gente vai iniciando esse processo, eu digo que a gente vai dando abertura para essa árvore, para ela poder respirar, e aí essas informações vão chegando também. Já tive várias pessoas que vieram para o curso e que de uma hora para outra disseram assim, olha, eu não sabia nada da minha história, e de repente eu encontrei com um primo que tem lá um livro da história da família, uma tia me trouxe um outro livro que escreveram sobre a família, então ali também tem várias informações. E agora, ultimamente, eu tenho recebido livros de família, né? Porque tem clientes que vêm e dizem assim, eu vou te dar o meu livro, não sei o quê, que é da minha família, da história. Então, eu já estou começando a ter um acervo aqui, né? De histórias de família daqui também, né? Que é bem interessante. Cada um tem um jeito diferente de colocar essas histórias, né? E as nossas histórias estão conectadas com as histórias de outras pessoas, né? E às vezes a gente encontra, né, alguém, nossa, você estudou lá no colégio X, eu também estudei, né? E vai ver, às vezes é um colega de sala, ou então já aconteceu de alguém falar, olha, eu conheci o teu bisavô. Eu suspeitei, falei, será que ele conheceu? Ele era assim, assim, assim. Eu falei, poxa vida, conheceu mesmo, né? Eu também, através do Family Search, por exemplo, encontrei um ramo da minha família que estava desconectada desde 1982, quando faleceu meu bisavô e um meio-irmão dele. Então, naquela época, né, 1982, é um mundo totalmente diferente. E não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, as famílias acabaram se afastando. E eu coloquei a minha árvore no Family Search e o meu primo colocou. Automaticamente o sistema apontou. Olha, acho que pode ser que seja a sua trisavó, seja a bisavó dele. Eu fui analisar, e aí mandei uma mensagem para eles. A gente se reuniu, eles mandaram mensagem para mim, na verdade. A gente se reuniu e hoje a gente tem contato e o lado dele, né, é muito numeroso. Então isso também aproximou famílias, tem amizades novas. Então, eu acho, né, com certeza que as pesquisas têm muitos benefícios. E também a questão de pertencimento, de identidade, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que buscam hoje a genealogia é para esse fim, né? Então, as pessoas querem cultura, querem se autoconhecer também. É importante. Acho que era isso. Agora, de possibilidade de pesquisa, é quase infinito, né? Eu costumo falar assim para as pessoas: não aceite não e não se limite. Porque muitas vezes também a dificuldade da pesquisa, você chega num local e o pessoal fala, não tem. Eu queria saber se tem o óbito aqui, ou o registro criminal, ou algum documento aqui no hospital. Não temos. Não temos. Às vezes a pessoa nem sabe o que eu estou falando, não temos. Então não aceite não. Se alguém falar não, não tem, então tenta, na sua estratégia, é difícil passar aqui só numa live uma metodologia para isso, mas tente ver caminhos alternativos. Então, por exemplo, você que está procurando um casamento, foi num cartório, recebeu um não, o que você faz? Pede uma certidão negativa. Se eles derem, é porque realmente aquele registro não está lá no cartório.
Então busque em cidades vizinhas, não desista. Né? Busque Uhum. na diocese, porque às vezes a pessoa, principalmente no século XX, né, o imigrante casava na Igreja Católica, mas não fazia o registro no civil. Então, aí que está a mente aberta, né? Então, tem que se perguntar onde que era registrado o casamento, no civil, no cartório, mas também na igreja, né, católica, Uhum. ou também de outras denominações, né? Igreja presbiteriana e outras. Sempre tem registros assim. Às vezes, num acervo escolar, você acaba encontrando informações também ah, dos pais da criança, da família. Aí, como eu digo, não tem limite. Eu acho que a nossa imaginação é que limita a gente a montar a estratégia da pesquisa. Então, sempre tentem conectar, né? Eu costumo desenhar. Então, eu faço um desenho de um casamento, mas o que está vinculado ao casamento? Muitas outras coisas. A pessoa casa, ela vai tirar um RG, com a certidão de Aham. casamento, ela tira um RG. Onde fica o nosso registro como pessoa? Fica no IRGD, aqui em São Paulo, né? Que é a Uhum. delegacia que cuida do Estado de Sim. São Paulo dos registros. Então, eu já cansei de ir, né, nessas delegacias para puxar o prontuário do estrangeiro. No Arquivo Público do Estado de São Paulo, estou falando muito de São Paulo, mas aí quem é de Sim. Santa Catarina, Rio Grande Aham. do Sul, é só se adaptar, né? Arquivo Histórico Municipal da cidade, Claro. arquivo estadual, né? Tem do estado, tem também, né, as comunidades de genealogia, né? Tem as BRAP, tem o Colégio Brasileiro de Genealogia, tem o Instituto de Genealogia de Santa Catarina, tem grupos também no Rio Grande do Sul, né, Uhum. no Nordeste, no Espírito Santo. Então, tentem buscar nesses acervos. As BRAP, por exemplo, tem um acervo com mais de 1.000 livros, quase na sua totalidade, livros de família. Tem o dicionário Uhum. das famílias brasileiras, enfim, tem o dicionário de genealogia. Eu Aham. não quero fazer aqui propaganda de livro nenhum, mas é porque é uma Mas ferramenta muito pode fazer, importante, porque precisamos saber também, né? Pode. Esse livro porque seria o quê? O dicionário de genealogia? esse é um dicionário de termos, né, de verbetes de genealogia. Então, Aham. quando você olha um inventário, né, de 1920, de 1890, da época que for, tem algumas palavras ali que você pode entender errado, né? E se Uhum. você entender errado, você vai fazer, a sua pesquisa toda vai estar equivocada. Então, é necessário você também ter um tipo de ferramenta dessa para você entender o que aquela palavra significava, ou aquele termo significava naquela época. Sim. Então, você tem também, como você disse muito bem, né, os livros de família. Uhum. E nos dias atuais eles são muito bem escritos, muito bem. Uhum. Porque as pessoas já Sim. sabem, já viram outros livros, outras obras, né? Elas têm um feeling melhor para escrever essas obras, são muito importantes. Claro, sempre é carregado, né, do emocional. Às vezes as pessoas, as famílias, né, por não terem uma formação na área de história, elas acabam, às vezes, ocultando alguma história e Aham. colocando outra, ou dentro da visão dela, da narrativa dela. Tudo isso também a gente tem que tomar cuidado na hora de Sim. fazer a pesquisa. Isso, isso é bem interessante que você está falando, né? Porque, por exemplo, já tive algumas pessoas que estavam escrevendo e que me perguntaram: olha, você acha, eu posso colocar exatamente aquilo que eu descobri da história, né? Porque vai incomodar algumas pessoas. Esse cuidado a gente precisa ter. Né? Porque, assim, até que ponto a gente vai desorganizar uma história familiar aí, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente não precisa colocar no livro. A gente pode guardar essa informação, né? Porque senão a gente também está colocando a vida das pessoas aí numa situação constrangedora. Então, acho que a gente tem que ponderar tudo aquilo que vai ser escrito no livro. Então, tem que pensar exatamente como é que vai ser redigido isso, para não atrapalhar mais do que ajudar. Né? Eu acho que ter os dados, ter as informações é interessante, mas às vezes realmente a gente cai nesse risco, né, de prejudicar a vida de algumas pessoas. Então, nesse sentido, eu acho melhor a gente pegar o material, guardar,
fica ali, fica reservado, o material não está perdido, a informação não está perdida, mas tem coisas que a gente tem que ponderar sim, né? Então é preciso ter esse tipo de cuidado, né? Vou te trazer uma outra situação aqui, né? Nós vamos fazer a apresentação, né, no simpósio da tua palestra, que vai ser sobre coaches de retalho. Como é que é o título? Hoje eu não lembro mais. Eu acho que é a pesquisa genealógica como uma coach de retalho, né? Que é, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui é realmente costurar um pouquinho todas essas histórias, essas informações familiares, né? Então, é um pouco disso tudo que vai acontecer, né, na palestra. E daí você vai fazer uma oficina também. Na oficina, a gente estava comentando aqui de falar um pouquinho mais a respeito do próprio tema do simpósio, né? De trazer um pouco mais essas questões de relacionamento, casamento. Aí, o que você acha que seria interessante, né, trazer a respeito disso, né? Até não só pensando na questão da oficina, mas para essas questões relacionadas aí a esse lado mais afetivo, né, da árvore. Até falei para você há pouco, né, antes da gente começar, mandei um áudio, né, para responder o Renato, né, dizendo que a gente, na verdade, o que a gente está fazendo é uma relação, que a nossa live é sobre relacionamentos afetivos, né, sobre os nossos relacionamentos em 2025, e é trazer um pouco, né, como que a gente se conecta com essa árvore, com essa história familiar, onde é que está esse lado dessa afetividade, né, onde é que vem isso, tá? Como é que você, nessa trajetória sua de pesquisa, nas observações com os alunos, como é que tu conecta, né, essas emoções? Né? O que você já observou? Sim, então, eu gosto muito de participar de palestras, porque sempre estimula o genealogista a pensar até um pouco fora do que está acostumado a pesquisar. E montar uma apresentação com uma temática dessa, eu acho, assim, maravilhoso, porque me estimula também a ver caminhos diferentes, né, dentro da genealogia como pesquisador, para alcançar um objetivo. Então, como o objetivo é esse, né, questão de relacionamento, traumas e situações complicadas de relacionamento, então eu estou aqui mapeando, né, ou seja, do nascimento antes do nascimento para depois do óbito, Sim. situações de vida, e aí eu vou trazer quais arquivos e quais documentos são possíveis de se pesquisar e talvez trazendo uma ordem para que a pessoa consiga fazer a sua própria pesquisa. Então, por exemplo, tem a questão do LGPD, que eu vou tocar nesse assunto também, é muito delicado mesmo, tem que saber o que publicar. Tem muitos desses arquivos que, por desconhecerem bem ou usarem até mal o LGPD, conforme os advogados, né? Eu não sou advogado, mas eu sei como eles têm me dado esse feedback, não permitem as pessoas a fazerem certas pesquisas ou terem acesso a algumas informações. Então, também, esse tema vai estar lá como uma forma de dar ferramentas para que as pessoas consigam fazer a pesquisa. A parte da genética também é importantíssima nesse contexto. Importantíssima. Você conheceu um pouquinho qual teste fazer, como funciona o lado paterno, o lado materno, então isso é importante também, né? Mas acho que o mais interessante, que me estimula muito, né, a preparar essa apresentação, é justamente ter esse olhar, né, dos relacionamentos e aí olhando os arquivos e os documentos. Então, não vou detalhar aqui, acho que o pessoal vai participar, mas eu também não encontrei nada já feito nesse sentido tão específico. Então, acho que vai ser algo, não sei se eu posso dizer inédito, né? O Brasil é muito grande, vai que alguém já fez, mas eu acho que, inicialmente, algo inédito e interessante de... É legal, legal, ótimo. Bom, eu vou perguntar para o pessoal aqui se alguém tem alguma pergunta para fazer, né? A gente está falando. Eu digo para o Renato, a gente fala bastante, a gente conversa muito, e esse tema, né, ele é apaixonante, né? Porque eu digo que fazer pesquisas sobre história familiar, né, genealogia, psicogenealogia, sou super suspeita em dizer que eu adoro, né? Porque estou nessa trajetória já há bastante tempo também.
Até assim, quando eu comecei a fazer o meu trabalho de psicogenealogia, eu não tinha muita informação da família, né? Porque eu dizia, como da Silva, já contei isso aqui outras vezes, né? Como é que eu vou achar a família, não sei o que e tal. E foi o ramo que eu mais consegui, né? E foi bem interessante. E no momento que eu comecei, a minha mãe só dizia para mim assim, nossa, mas agora que você está aí longe, que eu estava na França, fazendo a psicogenealogia, que você resolveu fazer pesquisa de família, por que não fez quando estava aqui? Né? Então, por que foi começar isso aí? Agora fica perguntando. Mas, enfim, né? A gente começa, às vezes, sem a gente pensar que vai começar, e daqui a pouco você está lá envolvido na história, e no final você quer saber mais, você vai atrás. E quando a gente vai vendo com a psicogenealogia, como que as coisas vão se costurando, vão se alinhavando, né? E a gente diz, nossa, faz muito sentido, tudo se conecta realmente, né? Então, nós estamos chegando já no finalzinho, né? Já passamos aí já mais de 45 minutos, né, de live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar a pergunta aqui para a gente, né, para a gente responder. Senão, nós já vamos dar o fechamento aqui, né? Não sei, Renato, se tu quer trazer alguma informação que seria interessante sobre o curso lá da Mackenzie, quando é que vai ter a próxima, porque eu sei que a turma recém começou, como é que está isso, o que você, para quem quer, de repente, saber um pouquinho mais, como é que está na SBRAP, enfim, né? Eu acho que algumas coisas que você pode trazer como informação, né? O seu contato, Legal. Bom, o curso no Mackenzie é um curso, digamos assim, um pouco mais técnico, né? Agora já tem a turma fechada, são 26 alunos. A próxima turma, as inscrições devem ser ali para final de junho, julho, começa em agosto. No fim de agosto vai até dezembro. São 18 aulas. Da primeira aula a gente fala um pouco o que é a genealogia, de onde veio, conta um pouco do histórico. Os alunos definem o objetivo deles, como eu disse, olha aí, a primeira coisa é definir o objetivo. O que eu quero, o que eu já tenho, né? E onde eu quero chegar. Então, eu já oriento os alunos a isso. Inclusive, agora, dia 11, né? Ontem foi a primeira aula da quarta turma desse curso. E esse foi o assunto, esse foi o nosso assunto. Então, depois a gente a gente dá ferramentas de como entrevistar os antepassados, tudo documentado, né? E com uma cartilha também, com opções de como entrevistar, né? E como registrar. Uma vez feito isso, a gente vai aos arquivos, aos documentos. Aí começa a parte de metodologia, né? Como pesquisar, aonde pesquisar, tanto presencialmente quanto online também. As pesquisas online hoje ajudam muito, né? Eu pesquiso em outros países sem estar lá. A gente tem uma parte que fala sobre a imigração, LGPD. A gente tem uma parte que fala da imigração italiana, imigração espanhola, portuguesa. A gente tem também, acho que nas últimas duas, três aulas, os próprios alunos apresentam o resultado das suas pesquisas. Isso é enriquecedor, porque a gente aprende com o outro. Isso. E eu, sabendo que o meu colega pesquisou, isso também me ensina. Porque, poxa, você pesquisou naquele arquivo, como você conseguiu? E é assim que a gente tem aprendido também a genealogia ao longo das décadas, né? Mas agora, com o curso, a gente tem a possibilidade de discutir a questão formativa. E deixo aqui um convite a todos, né? Visitem o site da Asbrap, que é www.asbrap.org.br, porque com certeza tem muitos links, são acho que mais de 500 links, tem 70 vídeos, palestras online, são 31 revistas com diversos artigos sobre esse tema, e tem uma lupa onde você pode pôr ali uma palavra e ele vai procurar no site todo onde tem aquilo. Então isso pode ser também um caminho muito importante para quem quer fazer qualquer tipo de pesquisa. Tem também o CBG, www.cbg.org.br, que é o Colégio Brasileiro de Genealogia. Tem o INGESC, né, que também então, acho que no próprio site das BRAP a gente já mostra esses caminhos. E eu deixo aí essa sugestão para os colegas, já podem navegar lá, e a gente se vê lá no simpósio, né? Vocês podem, talvez agora não tenha muitas perguntas, né? Mas lá, à disposição também. Com certeza. Vão ter bastante perguntas no simpósio. Já tem bastante gente inscrita na tua. Alguém está comentando aqui de curso online, né? Exato. Se tudo der certo, o semestre que vem deve sair um curso online, mas isso ainda está em estudo,
porque não é só lançar um curso online, estar online. Tem que ter um embasamento teórico, tem que ter um estudo sério, para que seja bem feito com a credibilidade, né, da instituição que está oferecendo o curso. Tá bom? Exato. Então, lógico, que coisa boa ouvir isso, né? Muito bom. A gente espera, mas o curso chega, né? Tomara que dê certo mesmo, porque já botaram aqui, tomara que dê certo, vai ficar muito bom. Porque senão a gente fica restrito realmente a ter que passar 18 meses aí, sei lá quanto tempo são, 6 meses aí em São Paulo, né, para poder fazer o curso, são 18 aulas, né? Tá? Então, muito obrigada, Renato, pela presença mais uma vez, né, por aceitar e participar das nossas lives, trazer informação sobre a pesquisa genealógica. E em breve a gente vai se encontrar aqui no simpósio, né? Então, para quem ainda não recebeu informação a respeito do simpósio, é o Simpósio Internacional de Psicogenealogia, dia 28, 29 e 30 de março, aqui em Florianópolis. É só acessar aqui no nosso link da bio, ou então mandar um eu quero ali, que a gente vai ter informação, passar informação para vocês do simpósio. E vai ter sim o simpósio online, teve alguém que já colocou ali online, vai ter sim. A gente começou agora no finalzinho de janeiro a divulgar, né? Decidimos que vamos fazer a transmissão do simpósio online, sim, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Um ótimo dia para todos, tá bom? Joia, vai ser imperdível mesmo a palestra do Renato, né? Muito joia. Tá? E com conteúdo inédito, né? Exclusivo aí pra gente. Beijo para você, Renato. Obrigada, viu? um abraço. Tchau.